O nosso tema de hoje são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem agir como sujeito e podem agir como objeto. Aqueles pronomes pessoais que agem como sujeito são I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, we, nós, you, você, they, eles. E aqueles que agem como objeto seriam me, a mim, you, a você, him, a ele, her, a ela, it, a ele ou a ela para animais e objetos, us, a nós, you, a vocês e them, a eles. Muito bem, a nossa referência para nós sabermos se vamos empregar aqueles que agem como sujeito ou aqueles que agem como objeto sempre vai ser o verbo ou a preposição. O verbo vai ser a nossa referência. O verbo vai ser a nossa base. Antes do verbo, você tem quem vai praticar a ação, quem vai realizar a ação, ou seja, o sujeito. E após o verbo, quem vai receber esta ação. Por exemplo, numa frase como John loves Mary, que você sabe que é John ama Mary. Loves é o verbo. John é quem está amando. Mary é que está sendo amada. John, sujeito, Mary, objeto. Substituindo John por um pronome pessoal, teria que ser ele. Ele, dos pessoais que agem como sujeito. He. Substituindo Mary por um pronome pessoal, teria que ser aquele que age como objeto. Ela, her. A frase ficaria assim: He loves her. Correto? Você entendeu? Vejam bem que é muito fácil. Você tendo o conhecimento desses pronomes e você pode atuar sem problema num exercício, num teste, sempre tendo a referência do verbo ou a preposição. Um detalhezinho, a preposição é importante quando o pronome age como objeto, aquele pronome chamado objetivo. Sempre após uma preposição, você vai usar um pronome objetivo, um pronome que age como objeto. Por exemplo, a frase, dance comigo. Seria o correto, dance with I ou dance with me? Claro, dance comigo, a preposição with, o pronome que vem após preposição, tem que ser aquele que vai agir como objeto. O pronome objetivo seria dance with me, ou dance with him, dance com ele, dance with her, dance com ela, e assim por diante. Correto? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Vejam, nós temos aqui I am playing with Paul and John. Eu estou brincando com Paul e John. Paul e John estão negritados. São dois objetos, somando os dois vai ser eles, porque são duas pessoas. Então, como ficaria a substituição do pronome objetivo? Veja a simplicidade. I am playing with them. Então, veja bem, no lugar de Paul and John, colocamos o them e ficou fantástico, maravilhoso, encaixou direitinho em nossa necessidade. Outro exemplo, we help Cynthia. Nós ajudamos Cynthia. Cynthia, ela está como? Ela está negritada, é objeto, está após o verbo. Vamos colocar o pronomezinho ali no lugar dela. We help her. Nós ajudamos a ela. Her após o verbo, a ela como pronome objetivo. Correto? Substituindo um objeto. Mais um exemplo. Samuel, dance with John and Erica. Samuel, dance com John and Erica. Veja bem o detalhe, mais duas pessoas, somando, são eles. Com o pronome Samuel, dance with them. Muito simples, né? Sempre antes do verbo, nós vamos ter os pronomes pessoais. Sempre após o verbo, substituindo quem recebe a ação, vamos ter os pronomes objetivos. Após o verbo e também após uma preposição. Correto? Entenderam direitinho? Vamos ver agora algumas frases do nosso exercício. Vejam lá o exercício 1. Complete the sentence with the correct personal pronoun. Completa as sentenças com o pronome pessoal correto. A primeira frase. The photos are taken every day. As fotos são tiradas todos os dias. No lugar de as fotos, para antes do verbo, são elas, they, que serve para pessoas, para animais e para objetos. Ficando assim, they are taken every day.
Letra B. My father works in Mississippi. Meu pai trabalha no Mississippi, no estado do Mississippi. No lugar de meu pai, my father, vai ficar he, sujeito, antes do verbo. Assim, he works in Mississippi. No exercício 2, ele pede que você complete com o pronome objetivo, aquele que vai agir como objeto. Veja a simplicidade. The governor can help all those people. O governador pode ajudar todas aquelas pessoas. All those people, todas aquelas pessoas, somando, dá eles. E como seria eles como objeto? Como seria eles como pronome objetivo? Você viu na nossa explanação anterior que vai ser them. Então, repassando, reprisando a frase agora com o pronome, ficaria the governor can help them. Pode ajudar a eles. A letra B. My wife works with Mary Ann. Minha esposa trabalha com Mary Ann. Bastante simples a frase, bastante curtinha. Mary Ann vai ser ela. Ficando, my wife works with her. Então, realmente, sempre você deve lembrar, o verbo é referência ou a preposição é referência. Antes do verbo, pronomes pessoais que agem como sujeito. Após verbo e após preposição, pronomes pessoais que agem como objeto. Correto? E os testezinhos? Será que você conseguiria fazer um, conseguiria fazer dois ou todos? Vamos dar uma olhadinha neles? Vamos ver o primeiro teste. Olhe lá. O teste diz, assinale a alternativa correta. A frase dada, I know he'll tell, espaço, a different story. Eu sei que ele contará uma história diferente. Veja que o espaço está após o verbo tell. Beleza? Espaço após o verbo, coluna 2, ou seja, um pronome objetivo. Qual das alternativas tem um pronome objetivo adequado para lá? Alternativa A, they, não. Esse é sujeito. B, his, não. Isso aí é possessivo. C, your, seu. Não pode ser, é possessivo também. We, nós, não. Esse é sujeito. Tem que ser após o verbo. Veja aí a letra E, us. Esse se enquadra perfeitamente na necessidade resposta E. Tell us. Teste 2. A alternativa que substitui corretamente as palavras grifadas da frase abaixo é... Olha a frase abaixo. I bought some water for those children. Eu comprei água para aquelas crianças. Note que some water está após o verbo. Note que those children está após a preposição. Qual alternativa seria a interessante? Vamos dar uma olhadinha? A primeira alternativa tem them e tem him. Não, 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 de jeito nenhum. Aí você não pode substituir água incontável singular por them. Segunda, it e her. Não, those children, daquelas crianças, não pode ser a ela. Tem que ser alguma coisa no plural. Alternativa C, her para água, pessoa? Não, água é objeto. Him para aquelas crianças? Não, tem que ser alguma coisa no plural, já falei. Alternativa D se enquadra perfeitamente. Veja bem, I bought it for them. Eu comprei a ela. Quem? A água. Para quem? Aquelas crianças. Them. Bastante simples, bastante fácil. Você tem outros testezinhos, você pode praticar muito e ficar realmente uma pessoa expert em pronomes pessoais.